Então, agora sim. Pessoal, pequenos avisos, né? Boa tarde, bom dia a todos. Pequenos avisos, rapidinho. Não lembro agora qual aluno que me atentou lá. Tem uma questão da sabatina que está errada, né? Não sei se vocês viram lá. Eu acho que... Ela pegou só um pedaço da questão. O que acontece? O Moodle, quando a gente mudou para o Moodle agora há pouco, né? Aquele 3.1, né? Alguma coisa assim. Aí tem a opção de você pegar e resgatar tudo que estava do outro Moodle, do Moodle antigo. Eu resgatei. Só que agora que eu percebi, aconteceu isso nessa turma e aconteceu na turma de genética. As questões às vezes vêm faltando pedaço, vem faltando questão, né? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar antes de dar essa batina, eu vou ter que olhar questão por questão, se está tudo corretinho. Então, essa questão, vocês podem ficar tranquilos, que eu vou dar a vocês os pontos dela, tá? Quem errou, quem acertou, não tem problema. Vai ficar com a pontuação total dela lá, tá bom? Lembrando que fecha hoje, né? O prazo, não é isso? Eu não vou mexer na questão, não. Eu poderia corrigir a questão agora, né? E resolver. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque se eu fizer isso, quem já marcou, perde, né? Então, mas mesmo assim, eu vou dar a questão para todo mundo, tá bom? O problema resolvido. Outra coisa, tem alguma dúvida da aula passada que vocês queiram tirar agora? Não, tá tranquilo. Eu revisei o conteúdo e depois da revisão que ficou mais clara essa questão aí de genética de populações. Genética de populações, né? O que vocês precisam entender na genética de populações, antes de mais nada, antes da gente começar a próxima aula de hoje, né? É que é o seguinte, a gente está estudando características reguladas por 1, 2 genes, 3 genes no máximo, né? Então, poucos genes, características de poucos genes, né? Então, com essas características que são de poucos genes, a gente consegue, de certa maneira, porque é uma característica, né, muito mais simples, muito mais fácil, né? A gente consegue, de certa maneira, identificar quem são os homozigotos recessivos. A partir da identificação dos homozigotos recessivos, eu consigo, então, saber como que é a distribuição da frequência gênica e genotípica na população, certo? Outro aluno perguntou assim, professor, tem jeito de um mesmo alelo ter duas frequências numa mesma população? Não, não tem como, né? Ele só vai ter uma frequência, né? Naquele alelo só vai ter uma certa frequência na população. Não tem como ele ter duas frequências na mesma população. 2 alelos, você vai ter 2 frequências, né? Da frequência do dominante ou do P e a frequência do recessivo ou do Q. Isso considerando P, dominante e recessivo, mas a frequência de um alelo é a frequência do outro alelo, por exemplo. Tá certo? Então, essa é a sacada dela, né? Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre... Aí na aula passada, o que a gente viu, né? Nós vimos o seguinte, que para essas características reguladas por um gene só, né? Se você... a frequência gênica, ela tende a se manter sempre em equilíbrio, né? E mesmo que essa população não esteja em equilíbrio, ela entra em equilíbrio, né? E ela vai manter em equilíbrio. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer 4 coisas. A primeira coisa é que esteja sob acasalamento ao acaso. Ou seja, todos os indivíduos têm iguais chances de acasalar com os outros, tá certo? Segundo, não pode existir migração, entrada de indivíduos para essa população. Terceiro, não pode existir seleção, ou seja, eu não posso selecionar os indivíduos naquela população, excluir alguns. E quarto, não pode estar acontecendo mutação. Na aula de hoje, a gente vai ver que a mutação ela é muito demorada para ela poder conseguir ser efetiva, tá certo? Ela leva muito tempo. Primeiro é que mutação não é algo que acontece toda hora, viu, pessoal? É um pouco difícil. Segundo que... e o que seria uma mutação, né, em termos genéticos? Mutação seria, por exemplo, uma troca de par
de base ali, nitrogenada ali, né? Onde, por exemplo, deveria ter uma adenina, de certa forma, há um erro durante a, né, replicação do DNA ali, ele coloca, por exemplo, uma citosina no lugar, né? Um exemplo aí. Então, isso, né, essa mutação, primeiro, para ela conseguir ir para frente, primeiro a gente sabe que nós temos a DNA polimerase que vai sempre, que está todo momento observando o nosso DNA e corrigindo essas falhas, né? Então, se tiver uma pequena falha, ela vê que tem uma falha, ela vai ali, cliva naquele pedaço, recorta e coloca a correta no lugar. Nós temos essa questão, né? Mas digamos que passou pela DNA polimerase, por exemplo, pelo crivo da DNA polimerase, né? Nós temos ainda que o nosso código genético ele é degenerado. Você lembra o que significa isso? Lá na bioquímica você viu isso. O que significa dizer que o nosso código genético é degenerado? Significa dizer que na hora da formação daqueles aminoácidos, que eu pego as trincas, né, 3 pares de bases, por exemplo, na formação de um aminoácido, pode ser que eu tenho trincas diferentes que configuram o mesmo aminoácido. Então, pode acontecer de ter a troca de uma base nitrogenada ali, né? E mesmo assim, ele condicionar o mesmo aminoácido, então não teria problema nenhum. Houve uma pequena mutação, mas ela continua ainda configurando no mesmo aminoácido e aí a vida segue. Além disso, para uma mutação dar certo, né, aí digamos que realmente passou por todos essas barreiras aí e ainda, né, conseguiu modificar um indivíduo. Então, aquele indivíduo ele vai se mostrar como um alelo diferente, né? Esse alelo, ele tem que ser algo que beneficie o indivíduo a viver na natureza. Porque se é uma mutação que vai proporcionar ao indivíduo menos adaptação, ele também vai ser, né? Ela vai ser excluído. Então, as mutações dependem de um negócio chamado valor adaptativo, tá certo? Acontecer uma mutação só funciona se o indivíduo se faz bem para o indivíduo da população, né? Recente agora eu estava vendo que é muito difícil, um exemplo fácil, né? É muito difícil você ter tigres na Índia, por exemplo, que sejam albinos, né? A condição de albinismo no tigre, dele sobreviver, né, e ir até a fase adulta, é muito comum em tigres que estão em ambientes controlados, como, por exemplo, em zoológicos. Porque na natureza, o gene que causa essa mutação e faz com que o tigre deixe de ser branco, deixe de ser né, com aquelas faixas lá, né, amarela, meio preto, né, meio amarronzado ali, e ele passa a ser branco, ele tem dificuldade de caça, né? O ambiente onde ele vive, né, onde ele não é bem uma floresta, né, aliás, não é bem uma savana, também não é uma floresta, meio com transição, mas lembra muito o nosso cerrado também, né, assim, algumas árvores, e ele vive ali e ele depende disso para poder se camuflar, para ele fazer a caça. Aí o indivíduo é branco, os predadores, as presas veem ele de longe e já foge do indivíduo, então ele tem muita dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de encontrar parceiras, né? Então, observe que algumas mutações a própria natureza se encarrega de controlá-las, né? Então, isso é muito interessante. Estou dando um exemplo de tigre aqui, mas, cara, tem vários exemplos de coisas que acontecem, né? Que pode ser uma determinada mutação, e aí a gente tem algumas mutações que são, por exemplo, deletérias, que vai levar o indivíduo à morte, por exemplo, né? Então, isso aqui é só para vocês entenderem que mutação não é alguma coisa que a gente, embora a gente ache que aconteça com muita frequência, é algo que acontece muito mais raro do que vocês imaginam, porque o indivíduo ele não consegue permanecer muito tempo na população, tá? Essa é a grande sacada, tá? Bom, então vamos para a aula de hoje para a gente entender quando é que esse equilíbrio de Artin-Weinberg ele é quebrado, certo? Na aula passada também, o que a gente viu? Só para relembrar, o equilíbrio, né, ele sempre entra, né, qualquer população vai sempre entrar em equilíbrio a partir de
da primeira, né, geração de acasalamento ao acaso, né? Se uma população não está em equilíbrio, ela fez uma geração de acasalamento ao acaso, não houve mutação, migração, seleção, pronto, ela já entra em equilíbrio. Não é isso? A gente viu também que esse equilíbrio acontece quando eu tenho alelismo múltiplo, ou seja, quando eu tenho mais de 2 alelos, né? A gente viu a situação de 2 alelos, que é o grande, pequeno, por exemplo, R1, R2, né? Mas quando eu tenho 3, 4 alelos, também entra em equilíbrio com uma geração de acasalamento ao acaso. Mas nós vimos que quando eu tenho genes ligados ao sexo, aí não. Ela não entra em equilíbrio, ela fica oscilando, né? Ela fica sempre oscilando. Principalmente porque a frequência genotípica dos machos é obtida pela frequência gênica das fêmeas da geração anterior, né? Uma vez que é um gene que está ligado ao cromossomo X, os machos só têm um cromossomo X, né? Isso considerando isso quando a gente está falando em mamíferos. Se fosse, né, aves, ZZ, ZW, só caía no inverso, né? Aí seriam as fêmeas, né? Mas aí, o que acontece, a gente sabe, então, que nesse caso, ela fica sempre em oscilatório. Certinho? Bom. Professor, eu estava raciocinando aqui, então essa parte genética de populações, de frequência de populações, de ficar sempre constante, na pecuária não se aplica muito, porque, né, constantemente a gente está fazendo seleção. Nem que mutação, como o senhor falou, é bem difícil de acontecer, mas sempre a gente está fazendo seleção. Então, e migração, né? Migração. Sim, também, né? Os dois você faz muito. Por que acontece? Quando você usa, por exemplo, um sêmen de um touro, né? Por exemplo, na sua população, você está fazendo uma migração. Mesmo que você tem o touro especificamente aqui, mas você está migrando os genes dele para aquela população, concorda? Sim, mesmo que você segure as fêmeas, mas sempre está entrando o sêmen dos touros, né, de fora, então... Sempre, aí é que tá. A gente sempre está causando desequilíbrio na população, né? O melhoramento, lógico, o objetivo do melhoramento não é que a população entre em equilíbrio, é que ela entre em desequilíbrio, né? Esse é o objetivo do melhoramento. Por que ela entra em desequilíbrio? Porque, na verdade, você está fazendo o seguinte, você está sempre selecionando contra determinados alelos. E você está querendo que aumente a frequência gênica de alelos que sejam favoráveis àquela característica que você quer imputar naquela população. Então, o melhoramento, ele sempre está lutando contra o equilíbrio. Entende? Você está sempre promovendo o desequilíbrio. Tá? Seja ele... E a gente usa as duas coisas, né? Migração e seleção, né? Desde o momento que você seleciona, por exemplo, vacas, algumas vacas, você está fazendo seleção para vacas, por exemplo, maiores produtoras de leite, por exemplo, ou no caso de ovinocultura de corte, você está sempre, por exemplo, né, selecionando as vacas que deixam bezerros, né, desmamados mais pesados, né, com melhores condições, né, com melhor habilidade materna. Então, você está todo momento fazendo a seleção, e quando a gente introduz, por exemplo, indivíduos na população, seja ele através de um sêmen que eu compro, por exemplo, né, de um touro, ou quando eu faço uma transferência de embrião. Né? Quando eu faço a transferência de embrião, eu estou trazendo o indivíduo de um outro lugar para o meu rebanho. Então, eu estou sempre causando desequilíbrio. Isso aí. Certinho? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então agora a gente começa a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula agora. Nós estávamos, por enquanto, só dando algumas pinceladas da aula passada. E aí a gente vai ver hoje a situação, então, né? Nós vamos ver a situação, então, hoje, quando nós temos a ação da migração, da mutação e da seleção, né? A seleção eu já dei um spoiler, desculpa, a mutação eu já dei um spoiler, falei alguma coisa sobre ela, né? E a gente vai ver que a nossa grande preocupação de uma população para entrar em equilíbrio é da migração e da seleção, tá certo? Na verdade, esses dois indivíduos aí é que a gente precisa estar sempre
provocando eles na população, para que a gente consiga, então, de novo, aumentar a frequência dos genes favoráveis. Sempre vocês vão escutar eu sempre falando isso, galera. O objetivo do melhoramento, o que é melhoramento animal? É aumentar a frequência de genes favoráveis de determinadas características que você julga, né, que você quer, tá certo? Então, você quer que aumente aquela frequência gênica lá na população lá, né? É esse o nosso objetivo. A gente tira aqui como exemplo, o próprio Paulo está fazendo lá no estágio lá, né, com o Nelore 1000 lá, né? Qual que é o objetivo daquele pessoal que está fazendo Nelore 1000 lá, né? De forma que o animal tenha, embora eles fizeram vários cruzamentos ali, né, para tentar aumentar, né, os alelos da miostatina na população, então esse é o objetivo, né? Na verdade, o que o pessoal está tentando é justamente fazer o seguinte, tentar aumentar a frequência desse alelo na população. Então, é esse o objetivo. A gente está sempre atrás disso, tá? Galera, pode parar quantas vezes quiser, tá? Então, de novo, só dar um pouquinho da aula passada sobre o equilíbrio de Arden-Weber, que vocês já estão, né, de saco cheio de escutar isso, mas numa população grande, sobre acasalamento ao acaso, se não tiver ocorrendo nem mutação, nem migração, nem seleção, tanto as frequências gênicas quanto as frequências genotípicas vão sempre permanecer constante de geração em geração, certo? Foi o teorema, né, de Arden-Weber, e aí a gente vai ver hoje o que acontece quando a gente consegue quebrar esse teorema. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui com uma migração, né, primeiro. E a migração, o próprio nome já fala, né, no melhoramento animal, seria a chegada, a saída de animais de um determinado rebanho, né? Então, pode estar acontecendo, né, a imigração, quando eu tenho entrada de indivíduos, né, de imigrantes dentro da minha população, e pode ser a emigração, quando eu tenho saída de indivíduos na população. Ah, professor, mas o melhoramento também faz saída de indivíduos na população? Faz, né? Quando você retira, por exemplo, parte daquele rebanho, você vende ali, você está fazendo uma emigração. É isso? Quando você, por exemplo, tem algum... Vamos imaginar que você tem uma população de vacas de leite lá, né? Aí você separa algumas ali que você quer colocar como vacas de descarte por questões de aprumo, por exemplo. Você pega aqueles animais e vende para outra propriedade. Você está tirando aquela frequência da sua população, não tá? Então, você está fazendo uma migração. Certinho? Então, vamos imaginar que eu tenho uma população aqui, tá certo? E essa população, ela é dessa forma aí, cada um desses genótipos aqui, ó, representa um animal, né? Então, eu tenho indivíduos a grande a pequeno, tenho indivíduos a pequeno, tenho indivíduos a grande. Lógico que dá para vocês observarem que os indivíduos a grande estão em menor número. Eu tenho muitos indivíduos a grande a pequeno, mas tem indivíduos também a pequeno aqui, tá certo? Então, eu tenho uma população aqui animal, né? Se eu quiser, então, calcular a frequência genotípica dessa população aí inicial, por exemplo, né? O que a gente vai fazer? Bom, se vocês contarem aqui, eu já contei, porque fui eu que fiz esse slide, tem 30 indivíduos aqui, tá certo? Nesses 30 indivíduos, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 indivíduos são a grande. Se eu quiser saber qual a frequência desses 6 indivíduos na população, a frequência genotípica, basta dividir 6 pelo total de 30, que eu vou achar que a frequência genotípica então, dessa população é de 0,2, né? Isso aqui está simulando aqui, sei lá, um rebanho aí de bovinos, por exemplo, né? Se eu quiser saber a frequência dos alelos recessivos, basta contar aqui, se vocês contarem aqui, ó, com muita atenção, vocês vão ver que tem 15 indivíduos aqui que são a grande e a pequeno. E 15 dividido por 30 vai dar 0,5. E por fim, se vocês contarem os a pequenos, vocês vão ver que tem 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter algum aí que eu bati aqui, ó, 9. Pronto. Então, tem 9 indivíduos aqui. Então, 9 dividido por 30, 0,3. Se você somar a frequência genotípica aqui, ó, 0,2, 0,5, 0,3, pronto, fecha em 1, certinho, né? Ótimo.
Então, essa é a frequência genotípica na G0. Se eu quiser saber a frequência gênica, a frequência dos alelos, a frequência alélica na G0, então basta pegar agora, você já sabe, né? A Érica estava até com essa dificuldade aqui. Professor, por que você não divide aqui por 2? Não precisa dividir por 2, não. 100% dos alelos aqui é grande. Para que eu vou ficar dividindo por 2? Eu vou dividir por 2. Aí eu vou pegar aqui, ó. Então tá 0,2 dividido por 1, né? Desculpa, 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Só que é 0,1 que eu vou ter que somar desse, mais o 0,1 que eu vou ter que somar desse, mais o 0,1 que eu vou ter que mais o 0,1 não, né? Mais a frequência desse alelo aqui que eu vou ter que somar. Vai fechar nos mesmos 0,45. Ora, vamos lá para você ver, ó. O que eu conto aqui é onde tem alelo A grande, né? Então, se eu dividir 0,2 por 2, né? Aquela chave que eu tinha que dividir por 2 aqui, então ia dar 0,1. Se eu dividir 0,5 por 2, dá 0,25. Então, como eu vou calcular a frequência do alelo A grande? Vai ser 0,1 mais 0,1 mais 0,25. Então, 0,1 mais 0,1 mais 0,25 não dá 0,45, por isso que você não precisa somar, dividir esse aqui por 2, certo? E a frequência do alelo pequeno é a mesma coisa lá, 0,3 mais a metade, 0,55. Fecha em 1 também. Então, agora você já sabe que P mais Q é igual a 1, e aqui também, que 2P, aliás, que P ao quadrado mais 2P Q mais Q ao quadrado também fecha em 1. Certinho? Ora, e aí eu fui lá e comprei 10 animais. Desses 10 animais que eu comprei, né, do meu rebanho, né, o que acontece? Eles vão ser incorporados nesse rebanho aqui, né? Mas qual era a frequência desses animais, desses 10 animais antes? Ora, vamos lá, vamos calcular a frequência genotípica dos animais que a gente está chamando aqui de GM, como eles sendo animais que vão sofrer migração, né? Então, vai ser a frequência do alelo A grande. Se eu contar o alelo A grande aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 10, então a frequência é de 0,5. Frequência do alelo heterozigoto. Desculpa, do alelo heterozigoto, não. Frequência do genótipo heterozigoto. Então, é 1, 2, 3, 3 em 10, 0,3. E a frequência do alelo recessivo, a pequeno, é 1, 2, 2 dividido por 10, 0,2. Note que essa frequência genotípica aqui é muito diferente da frequência genotípica da G0, né? Não tem nada a ver, ó. Enquanto o alelo A pequena, A grande aqui, ó, né? O genótipo A grande era o menor, o genótipo A grande aqui é o que tem mais, né? Tá certo? Então, note aqui que tem totalmente diferente aqui. Se eu quiser saber a frequência gênica ou alélica dessa população, a gente já sabe, basta pegar todo mundo aqui, 0,5 do alelo A grande, mais metade do alelo do recessivo, que é o 0,3, então vai dar 0,65, e o do alelo recessivo, 0,35, né? Então, do heterozigoto, gente, nossa senhora, vamos voltar lá, peraí. Para eu saber a frequência do alelo A grande aqui, basta pegar do homozigoto, total do homozigoto, mais a metade do heterozigoto, então 0,5 mais 0,15. E para eu saber do recessivo, basta eu pegar o genótipo do homozigoto recessivo mais a metade do heterozigoto, da 0,35. Pronto. Então, note que a frequência gênica dessa população de migrante, da onde ela saiu lá, né, é totalmente diferente aqui. O que acontece quando eu junto essas duas populações, né? Então, ao juntar essas duas populações aí, ó, que virou agora uma população muito maior, né? Como é que vai ser a frequência da G1? Ou seja, quem vai ser a frequência gênica aqui, genotípica aqui da G1? Vai ser a frequência dos indivíduos que estavam antes, mais os que chegaram, certinho? Então, vai ser, ó, agora, o alelo A grande não é mais, ó, vamos lembrar lá, o alelo A grande não é mais só 6 indivíduos, agora eu tenho 6 mais 5, 11, né? Do alelo A grande, 6 mais 5, 11. Um total de 40 animais. Por que 40? Era 30 mais 10, 40.
Então, vai ser 11 sobre 40, 0,275, né? A frequência do alelo a grande, do genótipo a grande a pequeno, agora é 18. Por quê? Sobre 40. Por que 18? Ora, era 15, só que chegaram mais 3, passou para 18, né? 18 em 40, 0,45. E a frequência do genótipo, né? Homozigoto recessivo, agora passa a ser 11 sobre 40, que dá 0,275. Então, note que essa população aqui que gerou é completamente diferente das duas populações que a gente tinha, né? E a frequência gênica da G1, então, vai ser o quê? Vai ser, olha que interessante, olha, vai ser a frequência do alelo grande, vai ser 0,275, que é a frequência do genótipo do homozigoto dominante, mais a metade do genótipo do heterozigoto. E a mesma coisa com o de baixo. Então, note que depois que houve a migração, mudou-se tudo, né? A gente tem a opção de fazer esses cálculos separadamente, como a gente fez aqui, né? Fazendo aqui, mostrando que essa migração, ela altera a frequência gênica. Então, aqui ficou alterado. Vocês viram que a população, ela estava, né? Ela tinha uma certa frequência, aquela população estava em equilíbrio. Quando entraram animais diferentes, essa população agora, ela vai alterar. Se parar de entrar indivíduos agora, essa população tende a ficar em equilíbrio, ela vai, né, começar a ficar em equilíbrio. Mas se continuar entrando mais animais, essa população sempre vai permanecer em desequilíbrio. Certinho? Existe um jeito mais rápido de calcular isso, que é o seguinte, olha só, né? A gente chama de nativos aqueles indivíduos que já estavam antes na população. E aqui os indivíduos que são imigrantes, né? Para os nativos, eles tinham uma frequência zero, né? Os alelos, então eles tinham P0 e um Q0. Lembrando que P0 é sempre a frequência alélica do alelo dominante, e o Q0 é a frequência alélica do alelo recessivo, certo? Então, essas aqui eram as frequências, né, gênicas dos nativos. E os imigrantes, eles tiveram as suas próprias frequências. A gente viu lá, não viu? Né? A gente viu que aqui, por exemplo, era 0,45, 0,55, né? Cadê aqui? Ó? Vamos voltar lá. Aqui, ó, no slide anterior. Ó, era 0,45, 0,55 e dos imigrantes 0,65, 0,35. Né? Bom, então todos eles tinham suas frequências gênicas aí, né? E outra coisa. E existe uma taxa de imigrantes. Como é que a gente calcula essa taxa de imigrantes? É o número de indivíduos imigrantes dividido pela população total, que é imigrantes mais nativos. Nesse caso, como é que seria, né, no exemplo anterior, como é que seria a nossa taxa de imigrantes? Ora, vieram 10 animais, e aí vai ser, então, 10 sobre 40, porque 40 vai ser a população total, que é imigrantes mais nativos. Então, 10 sobre 40 é essa taxa de imigrantes, né? 10 em 40. E a gente vai considerar como 1 menos M o número de nativos. Se eu considerar aqui imigrantes, né, é os indivíduos que entraram, 1 menos M vai ser os indivíduos que estavam antes, né? Então, a partir daí, eu posso calcular a frequência do alelo recessivo, do Q1, depois que houve a imigração, da seguinte forma. Olha, Q1 vai ser igual a taxa de imigrantes que multiplica, né, a frequência alélica dos imigrantes menos a frequência alélica dos indivíduos que estavam antes dos nativos, mais a frequência alélica dos nativos, tá certo? Então, ó, sempre assim, tá? Então, ó, a frequência do alelo recessivo... professor, mas por que você acha o alelo recessivo? Ora, achando o alelo recessivo, eu consigo achar o valor de P, consigo achar o valor do heterozigoto e do homozigoto dominante, né? Então, por isso que a gente sempre utiliza o alelo recessivo, tá certo? Então, ó, a frequência do alelo recessivo, né, vai ser igual a taxa
né, de imigrantes, né, a taxa de imigrantes, que multiplica, ó, a frequência do alelo recessivo de imigrantes menos a frequência do alelo recessivo dos nativos, que multiplica, aliás, mais a frequência dos alelos recessivos dos nativos, tá certo? Só para a gente mostrar que dá certo, olha lá, vamos lá. O M, então, nesse caso, lembra lá, eram 10 indivíduos que entraram, né, que era o número de imigrantes, no total de 40 indivíduos que eu tinha. Então, 10 sobre 40 dá 0,25, né? Bom, o valor de Q, né, dos imigrantes era de 0,35. O valor de Q dos indivíduos nativos era 0,55, certo? Era isso mesmo, professor? Era, vamos lá que eu vou mostrar para vocês que era. Ó, aqui de novo, ó. Olha lá, o valor de Q dos imigrantes primeiro, né, 0,35, e o valor de Q dos nativos, 0,55. Então, tá tudo certinho aqui. Tudo certinho. Aplicando a formulazinha, olha lá, o valor de Q1, então, vai ser igual a 0,25, que multiplica QM, que é 0,35, menos Q0, que é 0,55, mais 0,55. Se eu fizer isso aqui, ó, 0,35 menos 0,55, isso aqui vai dar menos 0,20, né? Se eu multiplicar 0,25 menos 0,20, vai dar menos 0,05. Que ao somar com mais 0,55, dá 0,50. Pronto. Achei o valor do Q1. Se Q1 vale 0,50, lógico que P1 vai valer 0,50, porque a soma dos dois tem que fechar em 1, e aí você define qual é a frequência gênica e genotípica da população a partir de Q e P. Tá certo? Então, note que a taxa de mudança na frequência gênica de uma população, em virtude da migração, depende da taxa de migração, vai depender sempre da taxa de migração, de quantos indivíduos estão entrando, e da diferença das frequências gênicas que existem, né? A diferença na frequência gênica que existir entre os imigrantes e os nativos. Certo? Dúvidas aqui, galera? Difícil isso? Tranquilo, professor. Boa. Então, ó, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: tem dois jeitos de você calcular isso. Ou você já calcula desse jeito que a gente fez aqui, né? Que eu acho que a maioria de vocês preferem calcular, né? Desse jeito aqui, né? Usando esses dados, né? Calcula a frequência genotípica da G0, calcula a frequência genotípica da GM, calcula as frequências gênicas dos dois lados, né? E aí depois você só junta todo mundo aí e calcula a frequência genotípica da G1 depois, né? Ou você pode já partir para ser mais rápido e fazer, então, através da formulazinha, que é essa aí, certo? No presencial, nessas fórmulas que eu dava elas todas para vocês fazerem as questões, né? Vocês não precisam decorar essas fórmulas aí, não, certo? Mutação. Então, nós vimos a questão da migração. Vamos ver agora da mutação. Bom, a mutação, ela pode ter de duas formas, que a gente chama de não recorrente e de recorrente, tá certo? A recorrente, aliás, a mutação não recorrente, né, vamos começar aqui, é aquela que, por exemplo, eu tenho uma população só de indivíduos, né, vamos imaginar aí, uma população só de indivíduos dominantes com determinada característica, e do nada aparece um indivíduo heterozigoto. Ele sofre uma mutação, faz com que um dos alelos dele seja heterozigoto. O que vai acontecer com esse indivíduo aqui que passa a ser heterozigoto? Ora, quando ela acasalar com o indivíduo A grande, o que acontece quando há um acasalamento do indivíduo heterozigoto com o homozigoto dominante? Quem lembra? Quem lembra, hein? Repete aí, professor. Ó, o que acontece quando você tem um acasalamento de um indivíduo heterozigoto com um homozigoto dominante? Quem lembra o que acontece? Vou dar um exemplo bom para vocês, ó. Veja bem. Moxidão, você já sabe que moxidão em bovinos é dominante. A moxidão é dominante, não é recessiva. Tá. É dominante, né?
Então, eu tenho aqui uma população aqui de todos os animais aqui que são mochos, certo? Mocho. Todo mundo é mocho, né? Imaginar uma determinada raça aí, todo mundo é mocho. De repente, nasce um indivíduo heterozigoto. Esse indivíduo que nasce heterozigoto, o que vai acontecer? Quando ela casar lá com um indivíduo que é a grande, que ele só vai poder casar lá com o indivíduo da grande, porque só ele que é heterozigoto, né? Concorda? Quando ela casar lá com o indivíduo da grande, o que vai acontecer? 100% dos indivíduos vão ser 100%, vão ser mochos. 100% dos indivíduos vão ser mochos. Sabe por quê? Quando eu tenho o acasalamento de uma grande a pequeno com outro indivíduo que é a grande, 50% dos indivíduos vão sair do tipo a grande, e os outros 50% dos indivíduos vão sair a grande, a pequeno. Tá certo? Não dá para ter expressão do alelo recessivo quando você tem o acasalamento de indivíduos a grande, ou indivíduos que são homozigotos dominantes com o heterozigoto. Então, o heterozigoto ainda, né, o genótipo, né, homozigoto recessivo não aparece na população. Mas, professor, então não tem problema. Sim, tem. O que acontece? Não aparece, mas ele aumenta a frequência do heterozigoto. Se antes eu tinha só um indivíduo aqui que era heterozigoto, quando esse cara casar com esse, metade da prole vai ser heterozigoto. Na próxima geração, mais metade. Quando esses heterozigotos cruzarem entre si, aí você tem um indivíduo homozigoto recessivo nascendo. Tá certo? Então, galera, o heterozigoto, ele carrega sempre junto com ele o homozigoto recessivo. Isso é muito importante vocês tentarem entender isso. Mesmo que você tenha uma população de 100% de indivíduos, né, por exemplo, mocho, pode ser que daqui a 2, 3 gerações comece a aparecer um indivíduo com chifres por causa disso. Tá certo? Vou dar um outro exemplo interessante, um exemplo na prática. Quando eu fazia doutorado, eu fiz meu doutorado com codornas de corte, né? Porque era um animal modelo para algumas técnicas que a gente aplicava em codornas de corte, a gente tinha resposta muito mais rápida se a gente estivesse trabalhando com frangos, porque a codorna, por exemplo, em 40 dias, ela já está na fase adulta e já está deixando ovos, enquanto o frango leva aí, né, uma fêmea aí vai levar quase 6 meses para entrar na fase adulta, né? A codorna com 40 dias já está na fase adulta. Então, a gente, por exemplo, a gente precisava de fazer o dimorfismo sexual, separar machos e fêmeas. Como é que a gente separa machos e fêmeas de codorna? Né? Pode ser pelo canto, mas aí você tem que ficar lá sempre, né, esperando o animal cantar, e o canto é difícil porque o macho só vai começar a ter aquele canto característico de macho, né? A partir dos 40, dos 35 dias, mais ou menos, né? Então, você tem que esperar o animal chegar todo na fase adulta. Ou você tenta achar um jeito que você consiga fazer o dimorfismo sexual, você consegue saber quem é macho e quem é fêmea antes. E a gente conseguia isso através de uma outra característica que é a cor do peito dos machos. Nas codornas, os machos têm o peito marrom, as fêmeas têm o peito branco com salpicado de pintinhas pretas, meio carijosinha, tá certo? Só no peito. Então, é fácil demais. Quando o animal está ali por volta de 20 dias, desculpa, gente, quando o animal está ali por volta de 20 dias, você já consegue separar machos e fêmeas. Meu professor, por que você quer separar machos e fêmeas? Olha, eu estava trabalhando, eu era um programa de melhoramento, eu não podia deixar os machos e fêmeas acasalarem entre si. Eu estava fazendo seleção, então tinha que separar machos e fêmeas. Tá bom? Então, galera, o que acontece? Só que vocês sabem que nem sempre as codornas são marrons, as codornas são brancas também. Qual que é o problema da codorna branca? Você não consegue ter o dimorfismo sexual mais cedo. Você precisa esperar, então, essa fêmea. Você precisa esperar, então, essa ave chegar até os 35, 40 dias, quando ele começar a cantar, e você observar qual que está cantando, se é um branco, para você saber se ele é macho ou se ele é fêmea. Então, o que a gente sempre fazia? Todo animal branco que nascia naquela população de codornas, a gente tirava ele. A gente fazia seleção contra a cor branca. Eu não queria animais de cor branca, porque me atrapalhava no experimento.
Então, era até legal que os estagiários nossos lá sempre levavam codorna branca para casa, né? Nascia uma codorna branca, toma, esse aqui é de presente para você. E ele levava essa codorna branca para casa lá, né? Mas aí o que acontece? Volta e meia aparecia codornas brancas na população. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: olha, se eu estava fazendo seleção contra a cor branca, por que de vez em quando a cor branca aparecia? Hein? O que vocês acham que estava Porque acontecendo? alguma dessas aves carregava esse gene, então quando elas cruzavam entre si, tinha uma proporção de animais que nasciam brancos, é isso? Muito bem, Paulo. Quem eram esses indivíduos que carregavam essa cor branca? Quem era esse indivíduo? O Isso, heterozigoto. o heterozigoto. Então, galera, quando você faz seleção contra o alelo recessivo, o homozigoto recessivo, ele vai ser eliminado, então ele não vai estar na população. Quem fica, então, responsável por carregar aquele gene recessivo na população? O heterozigoto. Então, o heterozigoto, ele sempre estava na população. A nossa população, provavelmente, a frequência gênica, né, frequência gênica da população para cor, né, porque é um gene só da cor, né, da codorna. A nossa frequência gênica para cor marrom era altíssima, mas ela não chegava a ser 100%. Porque ou acontecia uma mutação de vez em quando e aí nascia um indivíduo branco, nascia um heterozigoto, ou, o que é muito mais provável, eu tinha heterozigotos na população em frequências baixas, mas que de vez em quando eles acasalavam e aí acontecia de nascer a codorna branca. Então, sempre é assim, ficavam 4, 5 gerações sem nascer uma codorna branca, de repente nascia 2 brancas. Uma branca, tá certo? Normalmente era uma. Só teve uma vez que nasceu 2. Mas normalmente passava ali 4 gerações, aí nascia uma branca. No início, não. No início nasciam muitas brancas. A gente ia eliminando elas. Mas depois, a gente fez, pra você ter ideia, nós fizemos 18 gerações de codornas. Né? Então, imagine, 18 gerações. Desde a primeira geração, sem contar os fundadores, né? Então, desde a primeira geração, nasciam os animais, a gente pesava todos eles, separava aqueles indivíduos que eram selecionados, os outros a gente levava para o descarte, fazia com que essa população se acasalava, aí eu tinha uma geração. Nós fizemos 18 vezes. Eu comecei nesse projeto em 2006 e fiquei nele até 2014. Foram 8 anos fazendo isso aí. Tá certo? Nós chegamos, então, a um volume de 18 gerações. Né? Então, você ter, por exemplo, 5 gerações de bovinos de corte, por exemplo, de leite, você leva quase 25 anos, mais ou menos, para você ter. Você ter 18, né, 18 gerações em bovinos, você precisaria de 90 anos. Então, quem começaria a fazer o melhoramento ali, provavelmente não terminaria. Por isso que a gente usava codornas, que aí você podia usar algumas técnicas que eram muito mais rápidas. Em 8 anos, eu consegui 18 gerações, ao passo que se eu estivesse trabalhando com bovinos, eu ia precisar de 90, né? 90 anos. Por isso que a gente trabalha, às vezes, com alguns organismos modelos aí, tá certo? Bom, então, na mutação não recorrente, aparece um animal mutante, né? Do nada, o animal que era grande a grande, ele passa a ser a grande a pequeno. Só que esse tipo de mutação é de pouca importância. Porque para ela causar mudanças na frequência gênica, ela vai levar muito tempo. Pensa aqui comigo, galera. Esse indivíduo aqui, primeiro, ele tem que acasalar, ele tem que encontrar um parceiro para quando nascer a frequência gênica dele. E aí, ó, imagine o seguinte, se esse camarada aqui, que é uma grande a grande, é casada com uma grande a pequena, e nasce um indivíduo só, qual é a chance desse indivíduo ser a grande a pequena? 50% só, né? Pode ser que nem nasça. E aí, essa mutação some de novo, tá certo? Então, essa mutação não recorrente, ela é muito rara de acontecer e muito difícil. Você precisa de muitas gerações para que esse camarada aqui comece a aparecer e dar alguma frequência gênica na população de interesse. Mas a mutação recorrente, né? E aí o trem já está até aparecendo aqui que não era para aparecer, né? Aparecendo antes da hora.
Essas sim, elas levam muito mais tempos para acontecer, tá certo? As mutações recorrentes, aliás, as mutações recorrentes, elas sim, essas levam são mais rápidas para acontecer. O que acontece é o seguinte, quando vai acontecer uma mutação recorrente? Bom, imagine que um alelo A grande transforma num alelo A pequeno, né? Está sempre transformando em alelo A pequeno por causa de algum erro lá, por exemplo, durante a replicação. Mas nós temos também que os alelos A pequenos também possam transferir ou possam ser mudados em alelos A grande, né? Então, isso que a gente chama de mutação recorrente. É quando você tem o caminho inverso, quando tanto você tem alelos, né, transformando em outro alelos, quanto o outro alelo também transforma no alelo anterior, tá certo? Então, você tem essa mutação recorrente, né? Tanto você tem indivíduos A grande sendo transformados em A pequeno, quando você tem indivíduos A pequenos sendo transformados em A grandes. Isso que a gente chama, né, de mutação recorrente. Esse tipo de mutação, ela vai ter, lógico, uma frequência, né, vai existir uma frequência na população de alelos A grande que está sendo transformados em alelo A pequeno, e também vai ter uma frequência de alelos A pequenos que vão estar sendo transformados em alelo A grande, né? A gente chama de U a taxa de mutação do alelo A grande para o alelo A pequeno. E a gente chama de V a taxa de mutação do alelo A pequeno que está sendo transformado em alelo A grande. Certo? Ora, para que isso aqui, né, seja efetivo para mudar a população, né, a gente precisa, então, olha só que interessante, olha, né, que o alelo, né, que a frequência alélica do recessivo, que é o Q1, seja igual à frequência alélica, né, do alelo recessivo antes de ocorrer a mutação, mais a taxa de migração de A grande para A pequeno, né, multiplicado pela frequência alélica, né, do dominante, menos a taxa de migração de A pequeno para o A grande, vezes a frequência alélica do recessivo na população inicial. Então, repetindo, olha, para que você tenha, então, né, mudança no Q1 aqui, você precisa, então, da frequência alélica antes, né, do recessivo, mais a taxa de mutação do A grande para o A pequeno, vezes a frequência do alelo, no caso que é A grande, né, menos a taxa de mutação do recessivo para o dominante, vezes a frequência do alelo recessivo, certo? Então, você precisa disso aqui, né? O problema é que medidas dessas taxas de mutação indicam valores aí, né, já foi medido aí, existem valores que ocorrem a 10 a menos 4 e 10 a menos 8 dessas taxas. Então, essas taxas são muito raras. Não é tipo assim, 1 em 100, você depende de 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões, para que você tenha um indivíduo que sofreu mutação recorrente. Então, por exemplo, a cada 1 milhão de nascimentos, né, por exemplo, ou a cada 10 mil nascimentos, nasce um indivíduo mutante, né? Então, é uma mutação muito rara, né? Entre um a cada 10 mil, né? A um a cada 1 bilhão aí, por exemplo, 1 bilhão aí. Então, é muito raro, certo? Muito raro, né? Então, nessa forma, a taxa normal de mutação pode, por si só, produzir apenas mudanças muito lentas. Vai levar muito tempo para que isso consiga fazer algo efetivo na população, certo? Então, por isso que essa mutação, a gente não vai ficar tanto perdendo tempo. Até tem alguns exercícios que eu poderia aplicar para vocês aqui, para mostrar que isso aqui é raro, né? Mas é muito difícil uma mutação conseguir alterar a frequência gênica ou genotípica em populações que a gente trabalha aqui, por exemplo, que populações de rebanhos, né? Demoraria muito, né? Você não tem 1 a cada 10 milhões nascendo aqui na sua população de bovino, porque você não tem uma população de bovino de 10 milhões, né? Dificilmente você vai ter uma população de bovino de 10 milhões. Uma população de bovinos de 1 bilhão, então piorou, tá certo? Então, por isso, tá?
E, por fim, a seleção. Bom, a seleção ela vai ocorrer quando a diferença, né, quando as diferenças em adaptações estiverem, de algum modo, associadas à presença ou ausência de um gene particular. Traduz isso aí para nós, professor. Bom, seleção vai acontecer quando eu vou lá e altero a frequência de um determinado alelo. Eu vou lá e tiro aquele indivíduo da população. Eu não deixo aquela população, que aquele indivíduo se adapta na população, né? Eu não deixo. O que é dizer que o indivíduo ele se adaptou? O indivíduo está adaptado à população quando ele cresce e se reproduz. Pronto. Se ele conseguiu crescer e se reproduziu, ele está adaptado. Se você não deixa ele se reproduzir, se você elimina ele da população, você não está deixando que esse indivíduo se adapte à população, tá certo? Bom, então, olhando essa tabela aqui que vocês estão vendo aqui, essa tabelinha aí, ó, nós temos aqui os 3 alelos, né? O alelo A grande é grande, o alelo A grande é pequeno, o alelo A pequeno é pequeno. Vamos imaginar, então, que a frequência desses indivíduos na população inicial é aquela que a gente já conhece. A frequência do alelo A grande a gente já viu, que é π ao quadrado. Do alelo, do A grande é o genótipo dominante, né? Do heterozigoto é o 2pq, né? Do heterozigoto. E do genótipo homozigoto recessivo é q ao quadrado. Se eu somo p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, isso tudo fecha em 1 ou 100%. A gente já viu isso, né? A frequência do alelo grande é grande, mas a frequência do alelo grande é pequena, mas a frequência do alelo pequeno é pequena, se eu somo todo mundo, fecha em 1 ou 100%, né? Bom, vamos imaginar que eu estou selecionando contra o alelo, contra o genótipo homozigoto recessivo. Então, se eu estou selecionando contra esse indivíduo aqui, como é que vai ficar o valor adaptativo? Ora, todo mundo que for A grande vai permanecer na população. Então, não vai ter seleção deles. Todo mundo que for heterozigoto vai permanecer na população. Mas todo mundo que for homozigoto recessivo, eu vou querer que esse indivíduo saia. Então, a gente fala que a seleção vai ser 1 menos S, sendo que esse S aqui pode variar de 0 até 1. Por quê, professor? Ora, digamos que eu não queira selecionar todos os indivíduos a pequeno. Nem sempre a gente pode fazer isso, não é? Vamos imaginar que eu estou, por exemplo, numa população de vacas de leite, por exemplo. E eu quero fazer seleção contra vacas, por exemplo, contra a prumo lá, né? Sei lá, contra ângulo de casco, um exemplo. Então, eu vou perceber o seguinte, toda vaca que tiver o ângulo de casca chinelado, eu quero fazer eu vou selecionar, eu vou retirar ela da população. Então, a novilha já chega, né, na fase adulta, eu vi que ela tem um ângulo de casco, né, achinelado, pronto, eu vou tirar ela da população. Só que o que acontece? Digamos que eu precisa de repor 5 vacas, né, na minha população de vacas em produção. Preciso repor 5 vacas. Eu tenho 8 vacas. Só que dessas 8, né, 4 delas têm o casco achinelado. E as outras 4 são normais. Concorda que se eu preciso de 5 vacas, eu vou ter que levar uma vaca dessa, mesmo que ela tenha o casco achinelado, eu vou ter que levar ela para lá? Porque se eu não faço isso, o que acontece? Então eu tinha que colocar 5 vacas, vou colocar só 4. O que acontece? Eu não eliminei 5 vacas lá no início, vai ficar faltando uma vaca. E se vai ficar faltando uma vaca, se eu continuo com essa prática, uma hora o rebanho vai se sucumbir, não é? Porque sempre vai estar faltando indivíduos, né, na população, uma hora o rebanho está só diminuindo. Eu preciso manter a minha população. Então, nem sempre você consegue fazer seleção de 100% dos indivíduos. Às vezes você não faz seleção de 100% dos indivíduos, mas você seleciona de 80% dos indivíduos com determinada característica, 50% dos indivíduos com determinada característica, tentando diminuir aquela frequência gênica. Na verdade, o que acontece quando você não seleciona 100% dos indivíduos, você está fazendo uma seleção parcial, né? Mas você está diminuindo a frequência gênica. O progresso genético vai ser demorado para você atingir ele, mas se você vai diminuindo aos pouquinhos,
você atinge o seu progresso genético, só que vai levar mais tempo do que aquele, por exemplo, que consegue eliminar 100% dos indivíduos daquela situação, tá certo? Então, por isso que é 1 menos S. Esse S, se ele for 1, 1 menos 1 dá 0, pronto, você selecionou 100% dos indivíduos, que era uma pequena. Mas se esse indivíduo, por exemplo, se esse S, você fala assim, vou fazer 80% de seleção dos indivíduos, 80% vai ser 1 menos 80, 0,8, vai dar 0,2. Ou seja, a frequência do alelo pequeno agora na próxima população não vai ser mais de 100%, vai ser de 0,2 apenas, tá certo? Então é assim que a gente funciona. Bom, após a seleção, o que vai acontecer? Olha, 100% dos indivíduos A grande vão estar selecionados, 100% dos indivíduos heterozigotos vão estar selecionados, mas dos homozigotos recessivos vai ser a frequência que esse indivíduo estava na população vezes a taxa, né, de seleção que ele está sofrendo, que é o valor adaptativo, né? Se eu somo isso tudo aqui, ó, isso vai dar o total de 1 menos o que está sendo selecionado, né? Quem está sendo selecionado? A porcentagem de seleção sobre o alelo que é 2, né, que a gente está selecionando. Bom, com isso a gente consegue, então, escrever essa fórmulazinha aqui, ó. Se eu pegar essa equação aqui, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, que multiplica 1 menos S, igual a 1 menos S Q ao quadrado, se eu começar a fazer algumas manipulações algébricas aqui, ó, eu chego nessa situação aqui, que é o Q1 é igual a Q0, que era, então, a frequência do alelo após a seleção vai ser igual à frequência do alelo recessivo antes da seleção, vezes 1 menos a taxa de seleção, que é o S, que multiplica o alelo recessivo, sobre 1 menos a taxa de seleção, que multiplica o alelo recessivo ao quadrado, certo? Então, ó, lembrando que Q1, então, é a frequência gênica na nova população, Q0 é a frequência gênica inicial do alelo recessivo, e o S é a taxa de seleção. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Eu sei que eu falei um monte de coisa algébrica aqui, vocês estão preocupados. Mas vamos entender aqui, ó. Vamos imaginar uma população de suínos, onde 9% dos animais são homozigotos para carne do tipo PSE, né? Isso tem a ver com aquele gene do alotano. Quem não saca muito de suínos, só falar com vocês o seguinte, existe um tipo de carne chamada PSE, que é pálida, exudative, que é o S, e, aliás, pálida, soft e exudative, né? Desculpa, pálida, que é palidez, a carne é branca, né? Soft, que ela é mole, e exudativa, ou seja, ela perde água muito rapidamente. Então, por isso que chama de PSE, tá certo? Isso em inglês, né? Em português, pálida, mole e exudativa mesmo, né? Bom, isso é causado por um gene chamado gene do alotano, né? Esse gene do alotano, ele só existe na população de suínos, né? Ele só vai aparecer, essa carne do tipo PSE, ela só vai aparecer na população de suínos se ela estiver em homozigose, né, recessiva, certo? Precisa estar os dois alelos lá, né? Para que ela apareça. E aí, esses indivíduos, então, eles vão nascer com esse tipo de situação dessa carne e tem essa chance desses indivíduos, então, produzirem carne desse tipo. Essa carne, para a indústria, ela não serve. Por quê? Porque ela é muito molenga, é uma carne muito branquela, muito branca, muito mole, e ela perde água muito fácil, né? Então, por isso que ela é chamada de pálida, mole e exudativa, tá? Normalmente, esse gene do alotano está em algumas raças suínas aí. Um exemplo é a raça Pietran. A raça Pietran tem muito desse gene do alotano lá. Hoje não, você consegue populações livres do gene do alotano, através de cruzamentos, eles foram fazendo, né, identificando os indivíduos que tinham essa situação, né, você consegue identificar esse marcador molecular, então identificava qual indivíduo que tinha o gene do alotano e deixava aquele indivíduo, não deixava aquele indivíduo fosse, por exemplo, né, selecionado, né? Então, aquele indivíduo ele era eliminado, retirando todo mundo. Então, eu não quero
que esse indivíduo que aparece na população. Além disso, os animais eles podem sofrer de morte súbita, tá? Então, indivíduos do gênero Holotano, eles têm isso. Se você, por exemplo, esses animais, quando eles passam por níveis de estresse muito grandes, eles morrem também, instantaneamente. Então, por isso que esse gênero Holotano é só um problema na população, tá certo? Bom, então vamos imaginar que eu quero selecionar 80% dos animais que têm esse gênero Holotano, tá? Então, qual vai ser a frequência do alelo N pequeno e do alelo N grande na população? Então, vamos lá. Ó, nós temos muita informação aqui, então. Primeiro, ele está falando que na população, 9% dos indivíduos possuem o gene Holotano, né? Se é 9% dos indivíduos que possuem o gene Holotano, significa dizer, então, que a frequência dos indivíduos N pequeno e pequeno aliás, aqui, ó. A frequência dos indivíduos N pequeno é igual a 9%. Não é isso? A frequência dos indivíduos N pequeno é igual a 9%. Ou seja, né, o meu valor de Q ao quadrado, lembra lá? O Q ao quadrado, ele vai ser igual a 0,9%. Ou, né, 0,9 não, vai ser igual a 9% ou 0,09, né? Pessoal, eu não coloquei isso aqui, não. Não é possível, professor. Só ajudar vocês aqui, galera. Só um minutinho para vocês entenderem um pouco melhor isso aqui. Então, a frequência aqui, ó. Vocês não vão entender nada. A frequência do indivíduo N pequeno na população é de 9%. Certo? Vamos aparecer tudo aí, que depois eu conserto aqui. Então, se a frequência dos indivíduos N pequeno é de 9%, ó, ou 0,09, a gente sabe que isso aqui, ó, é igual ao Q ao quadrado, né? A frequência do alelo recessivo aqui, ó, do genótipo recessivo, né, do homozigoto recessivo, é o Q2. Então, Q ao quadrado é igual a 9%, ou 0,09. Se eu colocar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que Q é igual a raiz quadrada de 0,09, e eu sei que a frequência do Q, então, é de 0,3, tá certo? Professor, mas como é que você fez essa bruxaria aí que você achou que Q é igual a 0,3? Ora, vamos lembrar lá. Lembra daquela história? Ó, a frequência do A grande é P ao quadrado. A frequência do heterozigoto, que é o A grande A pequeno, é o 2PQ. E a frequência do A pequeno é o Q ao quadrado. A única coisa que eu fiz aqui é o seguinte, ó. Eu igualei Q ao quadrado é igual a 9, né? Porque foi isso que ele falou, a informação, que era de 9%. A frequência, então, Q ao quadrado é 9, ou 0,09, colocando em números decimais. E se Q ao quadrado é igual a 0,09, o valor de Q é 0,3. Tá certo? É só extrair a raiz. Ora, aqui já começa a facilitar a nossa vida. Se Q é 0,3, eu sei que P vale 0,7. É isso? Bom, ele quer eliminar 80% desses indivíduos, 0,8. Aplicando a formulazinha que a gente acabou de ver agora, olha lá. Como é que vai ficar o valor da população depois que tiver a seleção? Vai ser o seguinte, ó. Q1 vai ser igual. Qual é o valor do Q0? Ah, eu sei, é 0,3. Né? Que multiplica 1 menos o valor do S. Ah, o valor do S é 0,8. Ele quer eliminar 80%, é 0,8. Vezes o valor do Q0, né? Q0 a gente já sabe que é 0,3. Sobre 1 menos S. S vale 0,8, que multiplica o Q0 ao quadrado é o 0,3, que a gente sabe que dá 0,09, né? Se eu pegar 0,3 ao quadrado, tem que dar 0,09, que é esse aqui ao inverso. Então, ó, resolvendo tudo aqui, ó, em cima, eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó, 0,8 vezes 0,3, depois eu vou tirar 1 e multiplicar por 0,3. Aí em cima vai dar 0,228, ó. Vamos fazer isso aqui primeiro, então, ó. Então, eu vou pegar menos 0,8, vou multiplicar por 0,3, né? Estou fazendo essa continha aqui. Isso dá menos 0,24. Somar com 1, né? Dá 0,76 positivo, vezes 0,3. Dá 0,228, certinho? E embaixo, o que vai acontecer? Primeiro eu tenho que levar aqui 0,3 ao quadrado. A gente já sabe que se eu levar 0,3 ao quadrado dá 0,09. Vou multiplicar por 0,8, dá 0,72, e vou extrair 1, dá 0,928, certinho?
Bom, se eu divido 0,228 por 0,928, isso dá aproximadamente 0,25, né? Então, o meu Q1, após eu eliminar 80%, né, fazer uma seleção de 80% dos indivíduos, ele vai ser aproximadamente 0,25. Ele era 0,3. Ele passou a ser 0,25. E o P? O P agora vai ser 0,75. Antes ele era 0,7, então ele passou a ser 0,75. Como é que vai ficar agora a frequência dos meus indivíduos agora? A frequência do indivíduo N pequeno, que é o indivíduo doente, vai ser de 0,25 ao quadrado, que dá 0,0625, ou 6,25% da minha população. Então, minha população era de 9%, agora vai ter de 6,25% de indivíduos homozigotos. A do dominante vai ser 0,75 ao quadrado, a gente já sabe, que é 0,5625, ou seja, 56,25% dos meus indivíduos vão ser, né, dominantes, né, homozigoto dominante, e os heterozigotos agora vão ser 2 vezes 2PQ, né, 2P, que é 0,75, e Q, que é 0,25, vai dar 37,5% da população, certo? Então, note que essa população passou de 9% para 6,25%. Quando fosse na próxima população, eu eliminaria mais 80%. E aí a gente vai reduzindo esse número aqui. Mas aqui já é um bom exemplo para mostrar para vocês que a seleção também altera a frequência gênica da população. A frequência alélica antes era de 0,3 e 0,7, o P ela passou a ser 0,25 e 0,75 agora. Certinho? Nós vimos aqui a situação de quando eu tenho a seleção contra o o homozigoto recessivo. Mas eu posso ter, por exemplo, a seleção contra... aqui não. Aqui eu fiz a seleção. Eu posso ter a seleção, né? A situação que nós vimos agora foi a seleção só contra o genótipo homozigoto recessivo. Mas eu posso ter a seleção contra o alelo A pequeno, né? Vai ser esse aqui. Eu posso ter a seleção, por exemplo, contra o alelo A grande, né? Então, alelo A grande. Ou eu posso ter a seleção, por exemplo, né, contra os dominantes. Eu quero só os heterozigotos. Então, estão todas as situações aqui. Para cada uma dessas situações, eu tenho que aplicar uma formulazinha dessa aqui diferente. Tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer seleção contra o alelo A pequeno, é essa fórmula aqui. Quando eu quiser fazer seleção contra o genótipo do recessivo, né, do homozigoto recessivo, é essa que a gente acabou de usar no exemplo. Quando eu quiser fazer, por exemplo, né, a seleção contra o alelo A grande, aí é essa fórmula que eu tenho que usar. E quando eu quiser fazer a seleção contra o alelo A grande, contra o genótipo A grande, contra o genótipo A pequeno, eu quero só o heterozigoto, então é essa fórmulazinha aqui que a gente vai usar. Certinho? Pessoal, difícil a aula de hoje, né? Tranquilo, só essas contas aí que tá às vezes, mas é coisa simples. Essa aula de hoje é um pouquinho mais complicada mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Não, eu não tenho dúvida, não. Bom, lembrando que, vamos lá então, vamos conversar um negócio aqui rápido, enquanto nós vamos preparar para fazer a chamada aqui. Essa seria a nossa última aula antes da prova. Então, semana que vem não vai ter prova, porque semana que vem não tem aula, né? Não sei se vocês estão sabendo, semana que vem não tem aula, né? Segunda-feira é dia de... Segunda-feira, deixa eu até parar aqui a gravação, peraí.